Opa, tudo bom, gente? Boa tarde, né? Para quem vai assistir à tarde. Boa noite para quem vai assistir à noite. Bom dia para quem vai assistir de dia. E aí, como eu falei na aula passada, mais um esporte radical, né? Que eu falei que a gente ia trabalhar 4 esportes radical cada série, né? Entre sétimo, oitavo, nono, sexto, sétimo, oitavo, nono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, isso mesmo. 16 esportes radicais, né? E esse é o segundo de vocês. Já falta mais 2 semanas. A gente vai até dividir aqui. Vamos até o dia 13 de novembro. Ainda tem a semana de 2 a 6 de novembro e a semana de 9 a 11 de novembro. Faltando 2 semanas de novembro. Antes de começar a falar de alpinismo, né, que parece muito com montanhismo, né, ou escalada, depois que vocês verem assistirem esse vídeo, esse slide, né, na verdade, nada de vídeo, slide, aí vocês pegam somente 2 questões, faz 2 questões sobre o assunto, sobre o alpinismo, o outro eu não dei, faz 2 questões e responde e manda para mim lá no Instagram. Essa vai ser sua presença e participação da visualização da aula de alpinismo. Bota uma letra bem legalzinha e manda para mim lá no Instagram. Só 2 perguntas. Perguntas e respostas sobre o alpinismo. Beleza? Vamos lá. Alpinismo. O alpinismo é uma atividade desportiva de ascensão em montanhas. Como está dizendo, né? Só subindo. Picos de montanhas, né? Rochas escarpadas e similares acima de 2.500 metros, que exige equipamento de montanha apropriada, uma técnica de progressão que lhe é própria, boa preparação física, claro, você requer força, né? Qualidades físicas como força, resistência, até a atividade respiratória em altitude é diferente quando você está no baixo para o alto. Sei quem viaja e vai passando por uma montanha e quando o carro assim, chega a dar uma tampada assim no ouvido, que há uma diferença na gravidade, né? Da altitude. E em alguns casos, no alpinismo, exige até a presença de um guia de alta montanha com uma formação específica para escolher o percurso e assegurar a pessoa que está trabalhando, que está participando da atividade. O alpinismo não deve ser confundido nunca com o montanhismo, que além de um termo genérico relacionado com a montanha, também se pode referir à prática da marcha em condições de baixa ou média montanha. Então, o alpinismo, em relação à montanha, eles se assemelham, mas que o alpinismo ele requer uma habilidade melhor do praticante. E às vezes é bem maior, bem mais alta onde você está participando. A palavra alpinismo deriva da atividade desportiva de alto nível realizada na Cordilheira Centro-Europeu, conhecida como Alpes. Este termo é, no entanto, atualmente utilizado como um termo genérico para definir qualquer subida, qualquer ascensão em qualquer zona montanhosa do globo, né? Do globo terrestre. Prática como um risco elevado que exige consideráveis conhecimentos técnicos, físicos, psicológicos, de material e equipamentos e de conhecimento das características da região onde vai ser explorada. É muito importante o participante ou o guia ou quem está
início, né? Primeiramente, conhecer onde vai ser explorado, né? E não ir à cega num lugar que você não conhece. Não. Então, antes de fazer a atividade, conhecer a região e saber a história daquela região é muito importante. A prática dele. O alpinismo é uma prática esportiva de alta montanha, baseada em diferentes técnicas de progressão e com equipamento de montanha apropriado, pelo qual não se deve nunca ser confundido com montanismo. Né? A história do alpinismo. Fiz um resumo assim da história. O alpinismo moderno, porém, nasceu em 1786, quando dois franceses, médicos, Michel e Cristaleiro, e o cristaleiro Jacques, quando os dois franceses, né, o médico Michel e o cristaleiro Jacques, motivados por um prêmio oferecido, Horácio Benedito ofereceu um prêmio, né, considera para quem chegasse a tal altitude numa montanha, né? Então, eles foram os vencedores de 4.810 metros do Monte Branco, ou seja, eles foram os primeiros a escalar uma altitude dessa, na fronteira entre a França e a Itália. Então, daí o alpinismo tomou uma impulsão importante com os grandes nomes do alpinismo inglês, que é esse Eduardo, Albert, todas essas pessoas começaram, todos esses nomes aí começaram a praticar e executar e a vivenciar sempre o alpinismo, que ficou conhecido como a Idade de Ouro do alpinismo. Foi entre o século XIX e o início do século XX, quando se verifica uma verdadeira corrida à conquista de montanhas até serem totalmente inexploradas, né? Sem conhecer, e começaram a buscar vários locais a serem explorados e vivenciar o alpinismo. Os grandes desafios do alpinismo. As cotações são notas que definem o grau de dificuldade de cada desafio. Os maiores desafios para o alpinismo são as escalas das montanhas com mais de 8.000 metros de altitude, todas no Himalaia, e das montanhas mais altas dos Alpes, Pirineus, Andes e Montanhas Rochosas, bem como as extensas paredes verticais, como Torre do Trangu e Eger. Há outros desafios importantes, como sejam, por exemplo, as 3 grandes vertentes norte dos Alpes. São os desafios quanto mais alto, mais fica na característica de um grande desafio para os alpinistas, né? Os termos que se usam do alpinismo. Cordada, primeira cordada, em francês corde, é o nome dado ao chefe da expedição. Quem é o chefe chama o primeiro, né? E o guia, né, da expedição, ele vai na frente, logo é o primeiro. Primeira é o termo que emprega para definir a primeira vez que se faz a primeira vez que vai participar, que vai fazer a escala da montanha, né? Tem mais termologia aí. Molinete, o top head. Estes termos, respectivamente, são francês, em francês e inglês, referem-se a uma técnica que consiste em assegurar a sua ascensão, a sua subida, né,
por uma corda que passa por um mosquetão deixado pelo que abriu a via e tornou a descer. A escalada é outra, né? É uma técnica desportiva, por vezes emprega no alpinismo, cujo fim é atingir o cume, o ponto mais alto de uma parede rochosa, de um bloco ou de um muro de escalada. O terreno vai de alguns metros para o bloco ou do muro da escalada até centenas de metros para as paredes rochosas. E a outra técnica, na escalada, a técnica emprega na escalada no alpinismo, depende do terreno onde a correspondente atividade é praticada. Mas há 2 ou 3 que fizeram parte dessa história, como a subida em livre, a fissura de Knubel e a primeira invernal. Essas foram umas 3 mais cobiçadas, né, da escalada do alpinismo. Esse foi um nome dado, né, que eles, tratamento que eles fazem do alpinismo. Pronto. Aqui eu fico com um resumo da história do alpinismo e das regras do alpinismo, né? Aí você faz somente 2 questões sobre esse assunto, pergunta e resposta, e manda para mim no Instagram, que vai ser a tua participação e frequência da aula. Beijo, tchau. 7 pontos.